Olá, abençoados da família Vencer! Voltamos com tudo no ano de 2022 e eu já começo dando um feliz 2022 para toda a família Vencer. E mais um vídeo começa agora. Família Vencer, é um prazer estar junto de vocês mais uma vez e esse ano de 2022 nós vamos juntos com muitos vídeos, reflexões. Então, se você é novo aqui no canal, já aproveita agora e se inscreve e ative as notificações, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nesse ano de 2022. E hoje nós vamos falar sobre cadeias espirituais. Você sabe o que são cadeias espirituais? É tudo aquilo que nos prende, que não é visível. Sabe aquela área da nossa vida que a gente luta, faz de tudo? Faz tudo que é o certo, né? Vamos lá pela regra cristã. A gente ora, a gente jejua, a gente vai na igreja, busca, é fiel, se envolve, mas tem áreas da nossa vida que não rompem. Pois é, com certeza essa área tem cadeias espirituais, que são literalmente algemas invisíveis que estão na nossa mente, que vieram através de pensamentos, uma mentalidade do inferno, para impedir que nós venhamos a romper mesmo em infidelidade no dia a dia com Deus. E por que eu preciso me libertar dessas cadeias? Porque Jesus Cristo veio para nos dar uma vida abundante. E como eu posso viver uma vida abundante onde muitas áreas da minha vida estão aprisionadas? É impossível eu viver 100% do que Deus liberou sobre a minha vida encarcerado. E os pensamentos que o inferno vai liberando na nossa vida, eles agem como literalmente fortalezas, ou seja, dentro de nós. O problema do encarceramento é que não está nas circunstâncias, o que muitas vezes nós acreditamos, não é? Geralmente nós acreditamos que a fonte dos problemas, a fonte da falta da liberação da nossa vida estão nas circunstâncias, nas pessoas, mas não estão. Elas estão dentro de nós. As fortalezas que o inferno constrói estão dentro da nossa vida. É de dentro para fora que o diabo trabalha. Se você ainda não sabe, o campo de batalha do inferno é a nossa mente. Por isso que em Romanos, capítulo 12, Paulo vai falar: não se amolde ao pensamento desse mundo. Mas hoje eu tenho um texto para ler com você e ele está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, e ele diz o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme aos padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. No versículo 3, embora sejamos humanos, não usamos armas humanas. Pois é, o Filho de Deus, ele é humano, mas ele também é sobre-humano. Ele é filho de um Deus vivo. Nós somos seres espirituais. E se nós quisermos romper na nossa vida, debaixo das promessas de Deus, das palavras de Deus, elas todas são espirituais. Nós vamos ter que viver de uma maneira muito mais espiritual do que humana. A nossa vitória começa justamente aí, quando nós usamos as armas poderosas de Deus para destruir raciocínio humano. Pois é, o inferno é astuto desde o início. E o que ele fez com Eva, ele continua fazendo com todo mundo, que é colocando um raciocínio de destruição dentro de nós. A pergunta que nós precisamos fazer é: quando esse raciocínio começa? Como que eu faço para destruir tudo isso na minha vida? Então esse raciocínio ele pode começar através de uma conversa, de um conselho, de algo que nós ouvimos de forma passiva. Presta atenção aqui, passiva. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha espiritual e essa batalha espiritual ela não para. O inferno todos os dias vai batalhar contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo na terra. Imagine se você acorda todos os dias de manhã sabendo que você é filho de Deus, habilitado para viver a palavra de Deus e ainda empoderado na graça do Espírito Santo para batalhar contra o diabo.
ele perdeu. Então o que o inferno faz é nos fazer esquecer que somos seres espirituais, que temos batalhas espirituais e vitórias espirituais sobre a nossa cabeça e nos faz ver a vida da realidade humana, com a visão humana, com a perspectiva humana. E aí ele causa em nós uma mentalidade aprisionada. O problema é que, enquanto filhos passivos de Deus, tudo que ouvimos, mesmo aquilo que não prestamos atenção, entra dentro de nós. O nosso ouvido, ele capta todo tipo de informação, o nosso cérebro, ele capta todo tipo de informação. Umas delas ficam no âmbito da consciência, outras no âmbito da inconsciência, mas toda informação vai causar um impacto na nossa vida. E aí é que tá, você é passivo? Faz uma autorreflexão agora. Será que eu estou sendo passivo em relação a tudo que eu ouço? No meu trabalho, na minha casa, na televisão, na internet? Será que eu não tenho me posicionado? Esse é um problema, porque o ouvido passivo, ele recebe todo tipo de mentalidade de cadeia do inferno. Então a pergunta agora é, como que eu me livro disso? Primeiro, eu tenho que deixar de ser passivo. Tenho que assumir uma responsabilidade, uma postura espiritual. É isso mesmo, o diabo quer que você queira ser como as pessoas do mundo, só que Deus tem uma vida extraordinária para nós que não tem nada a ver com essa vida humana e ela é uma vida totalmente voltada para o lado espiritual. Seja você totalmente espiritual ao olhar para a tua vida e para tudo que você escuta e deixe de ser passivo e comece a atacar. Meu Deus, eu vou atacar quem? O inferno. Sabe, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, ele vai nos dar assim, passos de como vencer a tentação. E Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado e quando fez, ele ouviu o diabo falar, ele não ficou quieto, ele não ficou passivo. Ele não ficou com os pensamentos dele dizendo, bom, eu penso diferente, mas você pensa do seu jeito, eu penso do meu jeito. Não. Quando o diabo acabou de falar, Jesus tinha uma palavra na boca dele para aniquilar a força da palavra do inferno. Nós não somos aquelas pessoas que devem buscar brigas. Deus nunca nos chamou para sermos briguentos, mas Deus nos chamou para sermos pessoas posicionadas. Então, quando eu e você ouvimos alguma coisa, nós precisamos aprender a nos posicionar no reino espiritual em relação àquela palavra que chegou aos nossos ouvidos. Não adianta você simplesmente dizer, não, eu não acredito, então, ok. Não, você precisa se posicionar e dizer, eu não acredito, essa palavra não é para mim, Deus me tem dado outra palavra, eu tenho uma promessa de Deus. Nós precisamos aprender a usar uma arma muito poderosa no reino espiritual, que é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. E quando ele fala a palavra de Deus, ele anula o poder da obra do diabo, pois toda palavra infernal tem poder de destruição. Assim como a palavra de Deus tem o poder de criar e de estabelecer as promessas e as grandiosas graças de Deus sobre a nossa vida. Sabe, eu quero te levar a entender uma coisa. A palavra de Deus precisa estar na sua boca. A palavra de Deus precisa ser a resposta para todo pensamento, para todo sentimento, para todo conselho, para tudo que chegar até você. Porque se você e eu formos passivos, essa palavra de destruição, mesmo que nós não venhamos a ter nem levado em consideração, ela vai entrar e ela vai causar uma fortaleza onde o inferno vai batalhar contra nós, mesmo sem nós percebermos. Então, adquira o hábito de ser um guerreiro espiritual. Quando chegar algum tipo de palavra, de pensamento, que muitos dos pensamentos que nós temos, achamos que são nossos e não são. Então eles devem ser levados ao trono de Deus, todos eles, para ser julgado por Deus, trabalhado, tratado, curado. Então não seja passivo e ataque. Quando nós falamos a palavra de Deus nos nossos lábios, o veneno do inferno é completamente destruído. Jesus Cristo é o antídoto, a palavra de Deus é o antídoto, o veneno do inferno é destruído. O plano que o diabo tinha para interferir na nossa vida ao falar, ao pensar, ao trazer um raciocínio, é completamente aniquilado. E antes de nós terminarmos, eu vou trazer uma pergunta. Você pode pensar, poxa, mas bispa, você está falando sobre coisas que estão chegando e aquelas que já estão na minha vida.
E aquelas cadeias espirituais que já estão sobre a minha vida, o que eu faço com elas? Primeira coisa, observe qual área da tua vida você está aprisionado. Qual área da tua vida você sente que você está lutando e que não vai para frente? Segunda coisa, peça para o Espírito Santo de Deus te trazer a lembrança quais são as mentalidades e os pensamentos que você tem em relação a essa área. Porque às vezes a gente nem percebe, mas nós temos pensamentos fixos em relação àquilo de derrota, de destruição, de limitação. Terceira e última coisa, tome uma posição espiritual diante disso. Não fique só, Jesus me ajuda. Não, tome uma posição espiritual. Pegue a palavra de Deus que rebate aquela palavra maligna que estava na tua vida e diga, hoje, a partir de agora, eu vou viver a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta. Só para trazer um exemplo para a gente terminar. Quantas vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa da minha família, ela não converte. A mentalidade do diabo. É muito difícil essa pessoa converter, e a gente está cheio daquela mentalidade. A gente vai orar, já está com aquela mentalidade maligna. E Deus não pode ouvir a nossa oração porque a gente está orando debaixo de cadeia. Então o que você vai fazer? Deus, remove de mim toda mentira que o diabo colocou, que essa pessoa da minha família não vai converter, porque a tua palavra diz que tem promessa para minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a partir de agora eu abro o meu coração para ver essa pessoa transformada. Me dá palavras, me dá estratégia para viver isso. Coloque isso em todas as áreas da tua vida, financeira, emocional, relacionamento. Tenho certeza que no ano de 2022 o inferno não vai conseguir te prender com cadeias espirituais. Seja muito bem-vindo à família Vencer. E eu te aguardo no próximo programa. Aproveita e dá o seu like, se inscreve no nosso canal. Que Deus te abençoe. Um beijo.